ao 11. Amém? Então vamos ler. Versículo 8. Portanto, ó rei, sancione interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. 9. E assim que o rei Dário assinou o documento e o interdito. 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ele voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como era de seu costume. 11. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel, e encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido e santo, eu quero te entregar essa palavra nas tuas mãos, que ela venha ser ministrada aos nossos corações e que através do teu Espírito não venham ser as minhas palavras, mas sim as palavras que sairão do céu para as nossas vidas. É o pedido que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Nessa história de Daniel, todo mundo está careca de saber que Daniel estava passando por uma grande dificuldade, um grande aperto, que era a cova dos leões. Ali para Daniel não tinha sequer escolha a não ser morrer. Enquanto eu orava a Deus, eu comecei a meditar muito sobre isso que ele ministrou no meu coração, porque eu vi um vídeo sobre isso, e aí Deus começou a falar muitas coisas ao meu coração, e eu fiquei, meu Deus. E aí eu comecei a escrever, eu sempre escrevo muito de madrugada, começo a escrever tudo que Deus dita ao meu coração, em oração. E Deus começou a falar comigo, transforme seus sentimentos em oração, transforme seus sentimentos em oração. Eu comecei a pensar, meu Deus, transformar os meus sentimentos em oração, mas eu já falo tudo em oração. Amém? Eu sempre falo tudo em oração. Os irmãos também falam. Problemas, lutas, a gente fala em oração. Como que eu vou transformar o meu sentimento, aquilo que eu estou sentindo, em forma de palavra? Se tem hora que eu nem entendo aquilo que eu mesmo estou sentindo, como é que eu vou conseguir dizer? E uma coisa que o primeiro ponto que Deus botou no meu coração foi: tudo que você sentir, ele precisa ser extremamente falado para Deus. Amém? Amém? Então repita comigo: tudo que eu sentir, eu preciso dizer para Deus. Quando Deus falou isso no meu coração, eu fiquei, tá, tudo bem, eu já sei que eu tenho que ministrar tudo aquilo que eu sinto a Deus, eu vou tentar. E Deus começou a falar comigo de Davi. E hoje, por incrível que pareça, eu, minha mãe e minha irmã, a gente estava falando dele, do nada. A gente começou a falar de Davi. Como é uma pessoa, um ser humano assim espetacular, que pecou, que sofreu muito, viveu uma vida desgraçada. Era rei, mas foi uma vida assim horrível que Davi viveu, porque vivia fugindo e teve um tempo de paz, porque Deus teve misericórdia, mas foi muito dolorido para ele. Um preço muito forte a ser pago por um casamento que ele teve com Betseba. Mas era o preço que ele tinha que ser pago pela desobediência dele. Só que o que me chama a atenção em Davi, irmãos, é a maneira como ele expressa aquilo que ele estava passando. E o cabra foi tão bom que ele escreveu um livro praticamente inteiro, sozinho, falando tudo que ele sentia. Porque Salmos, se a gente lê com calma, é tudo aquilo que Davi estava sentindo no momento. Tudo que estava no coração de Davi está escrito em Salmos. Todas as dores, todas as fraquezas, todas as lutas, ele fazia louvores e escrevia. Tudo que ele estava sentindo no momento era simplesmente aquilo que está escrito em Salmos. Tem vários salmos dele que a gente pode recitar aqui, em que ele foi muito forte e abençoou as nossas vidas. Só que tem salmos que você vai pegar e você vai falar, gente, eu não quero isso para minha vida, não. Eu me lembro que eu li um que ele estava
tipo, se colocando pior do que qualquer outra coisa. Ele falou: Deus, arranca de mim isso, porque a minha linguagem do meu celular é um pouco diferente. É como se ele estivesse dizendo: arranca de mim essa dor dentro das minhas entranhas, tira de mim todo o sufoco, eu não sou nada. E ele se botando absolutamente como se fosse algo para se passar por cima. Mas era a maneira como Davi conseguia expressar aquilo que estava sentindo. Era a maior dor que ele estava sentindo. E ele conseguia escrever. Hoje, particularmente hoje, a gente não consegue, muitas das vezes, falar aquilo que nós sentimos por uma frase que eu falei hoje que eu odeio. Quando a gente passa por uma... Se alguém falar isso pra mim, irmão, eu vou, vou ser muito mal educada. Eu falei isso com minha mãe hoje. Eu não gosto disso. Você tá passando por um problema, uma situação difícil, uma luta. Aí você vai contar pra alguém e falar assim: fulano, eu falei isso hoje? Foi lá. Eu falei, aí tô contando um negócio, aí a pessoa chega assim: isso não é nada. O que eu passei foi muito pior. Que é isso, eu só fico assim. Eu olho pra cara da pessoa, eu respiro fundo, que eu não consigo disfarçar, eu dou aquela respirada bem profunda e saio. Eu odeio. Gente, sabe uma coisa errada? Que os cristãos fazem muito isso. Fala de luta pra ele, ele quer revidar com a luta dele. Que ele passou uma luta pior. Eu não gosto de essa questão de mensurar dor, de pesar. Tipo assim, a minha dor, você me conta o seu problema, a sua dor, eu vou botar o meu em cima de você para te mostrar que o meu é pior. Aí você acha que contando pra pessoa o seu problema, você acha que vai melhorar muito. A pessoa vai ficar tipo: caramba, realmente, vou esquecer do meu e vou viver o seu problema, que é muito pior. Irmãos, eu acabei aprendendo muito com isso. Todas as vezes que nós chegamos para qualquer pessoa, seja ela passando por dificuldade ou não, tá bem a pessoa ou não, quando você tenta mensurar a dor de outra pessoa com o seu problema, com a sua dor, você piora as duas situações. Vou te mostrar. Primeiro que a dor, ela não é mensurada, você não tem um peso nela. Você sente ela. Amém? Amém? A gente sente a dor, a gente sente o problema, a gente sente a dificuldade. Isso aí é uma coisa. E você pode muito bem falar para a pessoa de querer dividir com alguém. Eu não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa que eu. Eu não gosto, eu prefiro não continuar. Porque isso machuca. Machuca muito, porque a pessoa fica tipo: tá, mas o que eu estou dividindo com você não tem valor, não tem importância. E a pessoa fica sem graça e fica tipo: verdade, né? Tô reclamando de barriga cheia. É o que a Gabi falou. As pessoas hoje querem muito mensurar aquilo que sentem, passando uma por cima da outra. E a falta de amor hoje está acontecendo por conta disso. A falta de empatia com qualquer outra pessoa, seja ela cristã ou não, dentro da igreja ela não existe, porque nós queremos mensurar aquilo que não é para ser mensurável. E a igreja tem pecado contra isso, fazendo isso e dando as costas, porque é diferente. Porque a religiosidade, ela traz uma capa de ser melhor. Mas em nome de Jesus, nessa noite nós sairemos daqui com a missão e a visão de que Jesus, Ele é o amor, e é isso que a gente tem que transmitir. Não vai ser religião, não vai ser placa de igreja, não vai ser nada. O que vai ser é Jesus mudando a vida das outras pessoas, amém? Não, é um conselho que eu dou aos irmãos, eu estou aprendendo. Eu tenho 21 anos, sou muito nova, mas estou aprendendo muito com isso, principalmente na faculdade, que eu lido com diversas pessoas que não são cristãs, diversas pessoas que têm uma vida totalmente ao contrária, avesso a minha, que eu fico chocada como é diferente de mim o posicionamento dessas pessoas em relação ao que eu vivo. Eu fico tipo: meu Deus, é totalmente inverso. Mas eu estava falando isso no carro. Elas conseguem conversar comigo do que com os próprios pais, porque eu consigo, de maneira muito clara, mostrar para eles que eu sou cristã, sou serva de Deus, mas eu não sou melhor do que ele. E nunca vou ser. A única diferença é o que eu sempre falo para eles. A única diferença entre mim e você é que durante esse caminho da terra, eu estou trilhando para ir por céu. Se você quiser vir comigo, vem. Se não, eu vou continuar orando por você para você poder vir. Amém?
Então, um conselho que eu dou: não tente mensurar a dor, não tente colocar a sua dor, o seu problema em cima daquilo que as pessoas têm. Ao invés de você simplesmente fazer isso, fala para essa pessoa orar. E é o primeiro ponto: tudo que você sentir, você precisa falar para Deus. Eu não consigo mensurar a minha dor em palavras expressivas, de forma pontual. Tem momentos em que eu não consigo. Semana passada foi uma em que eu tentei falar para Deus, eu não conseguia. Eu só chorava. Mas eu sabia, Deus, exatamente no momento da minha oração, Deus estava me olhando e eu sentia Deus dizendo para mim: calma. Meu coração começou a se acalmar e eu comecei a falar com Deus. Irmãos, é muito engraçado. As minhas orações, tenho umas, quando eu faço de manhã, no meu devocional, eu oro de olho aberto. Eu dobro o meu joelho, ou eu sento, olho para o céu e começo a conversar com Deus. E começo a falar, e ali Deus começa a falar comigo. Então tudo o que nós precisamos viver, sentir, tudo que já passou, não importa. A gente precisa expressar isso para Deus de forma clara. Sueli, mas Deus já sabe, Deus já entende, Deus já sabe o que vai acontecer. Não importa, Ele quer ouvir de você. Ele quer ver você falando, Ele quer você expressando para Ele aquilo que está passando dentro do seu coração. Amém? Amém? O segundo ponto em que Deus também falou comigo era sobre a especificidade das nossas guerras. Para que, quando você consegue pontuar aquilo que está acontecendo na sua vida, é muito mais tranquilo. Porque você consegue fazer com que Deus entenda o que está acontecendo. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, ou irmã, fala: irmão, seja pontual nas suas guerras. Fala exatamente aquilo que Deus tem para dizer. Porque quando você fala o que está acontecendo na real, você mesmo clareia dentro de si. Quando você realmente fala o que está acontecendo claramente, o que você quer vencer, a luta que você está passando, sei lá, vamos dar um exemplo. Hoje, infelizmente, nós temos pessoas que vivem, por exemplo, uma situação do alcoolismo, que não conseguem se dispersar desse vício. E aí você conhece alguém muito próximo seu que está passando por esse processo. Só que a pessoa não é cristã, ela não vai parar dentro do bar e vai ajoelhar ali e vai orar a Deus para se livrar daquilo ali. Não vai. E aí você está próximo daquela pessoa. Como é que você pode dizer isso para Deus, a salvação da vida daquela pessoa? Você vai ser muito claro: Deus, o nome dele é fulano. Se você souber os dados, ele mora em tal lugar, tem tal idade e ele passa por alcoolismo. Deus, livra ele agora disso. Vai tocando, vai libertando ele desse vício. E você começa a pontuar aquilo ali de forma clara, objetiva. Algo que Deus consiga olhar para você, vendo você orando e pontuando aquilo ali. Porque dessa forma, irmãos, as coisas ficam claras para nós. Sabe qual que é a dificuldade hoje? Em que eu e a Gabi, a gente conversa muito sobre isso. É o falar. É você dizer: não, eu tô quieta, essa pessoa é quieta assim mesmo, é o jeito dela, tudo bem. Tem pessoas que realmente não gostam de falar, não gostam de dizer, gostam de ficar quietas e gostam de reprimir aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa para ela. Eu não vou julgar, tem pessoas que realmente fazem isso e eu respeito. Só que aí que tá o perigo, quando você não consegue falar nada, quando você não consegue dizer nada, quando você não consegue sair nada, quando tudo tá quieto, quando você não consegue falar nem pro seu pastor, nem para você mesmo. Não vou nem falar pro pastor. Pro espelho, você consegue olhar e dizer aquilo que você está sentindo. Aí a pessoa quer falar para mim: não, tá tudo bem comigo. Eu não falo nada, mas tá tudo bem. Não tá, irmão. Absolutamente não tá. Se você não consegue dizer aquilo que você sente nem para você mesmo, como que você acha que tá tudo bem? Como que as coisas estão acontecendo ou fluindo da maneira correta que está na nossa vida? Sabe um dado que me preocupou muito hoje? Eu até anotei aqui.
eu fui pesquisar sobre a questão do suicídio e da depressão nas igrejas. Que eu pensei assim, tá, a gente vai falar no Setembro Amarelo, vamos falar sobre essa questão, mas e dentro da igreja? Como é que é? Será que existe? Eu sei que existe, mas eu estava me perguntando ontem de noite, hoje de manhã. E eu fiquei assustada. Eu fiquei bem assustada. Muito, muito. O exemplo que estava na pesquisa era que 50 prontuários que chegavam a um hospital, 50, vamos prestar atenção na conta, 50 prontuários que chegaram lá no hospital, olha, esses casos aqui são de pessoas que se cortaram, enfim, que, sei lá, deram um surto, ou desmaiaram, ou enfim, mas alegaram que são depressivos. E que são cristãos, porque tem alguns lugares, no caso era esse, que perguntam a religião da pessoa. Acho que é por causa da questão de tirar sangue, enfim. E aí, eu lendo, eu não acreditei. Aí tá, 50 prontuários. 13, todos eram cristãos, tá, gente? Os 50 eram todos crentes, de igrejas evangélicas. 13 dos 50, isso acho que é 26%, não sei, eram pastores. 13 de uma igreja específica, que eu não vou falar o nome. 13 deles eram pastores. Pastor. Beleza. E aí sobraram quanto? 37. Dos 37, é aí que vem a pancada. Que eu já fiquei assim, não, meu Deus, não é possível. Dos 37, 30 deles eram casados. E mulheres. E os outros 7 eram homens. Eu falei assim, gente, tudo isso na igreja. Na igreja. Eu fiquei pensando, meu Deus, dentro da igreja a gente não tá aqui adorando, a gente não tá aqui feliz, a gente tá aqui gritando, falando Jesus é meu salvador, é meu guia, aquele que me liberta, que me salva. A gente está aqui declarando isso toda quinta, sexta, sábado de manhã, domingo, culto jovem, conferência de mulheres, de homens, encontro com o amor de Deus, festa country, o que tiver aqui na igreja. A gente está aqui o tempo inteiro declarando isso. E caramba, essa quantidade de gente, tudo dentro da igreja, está passando por isso. Gente que não fala. Gente que prefere esconder as dores que teve por vergonha. Porque eu sou crente não... A gente passa a luta reclamando, mas a gente está dando glória a Deus. Tudo bem. Tem que dar glória a Deus mesmo na luta, na prova, e eu dou. Só que tem momentos que tem coisas que têm que ser sentidas. Se você esconder, é muito pior. Muito pior. Eu tenho amigos que falam que são dessa maneira, são cristãos, e tem pessoas que, para discipular, para ajudar, e falam, eu não consigo falar. Eu falo, mas gente, pelo amor, você vai preferir morrer emocionalmente, se cortar, se matar, seja o que for, ao ponto que chegar, do que procurar uma ajuda. Esses dias, em pleno século XXI, não vou procurar psicólogo não, psicólogo é coisa de louco, eu não tenho preparo para isso, vou para lá, para quê? Para a mulher ficar olhando para minha cara. Depois que eu fui pro psicólogo, Sueli, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A melhor coisa. Eu não estava me cortando, eu não estava fazendo nada disso. Eu fui porque o meu ortopedista mandou. Olha só, o meu ortopedista. Sueli, o que o osso tem a ver com isso? Eu sentia muitas dores na coluna, muita. Da ponta da cabeça aqui, da cervical, até a ponta do meu pé, eu sentia. Teve uma vez que o meu corpo paralisou todo, por completo. Por isso que quando vocês me veem, vocês sempre vão me ver de plataforma ou tênis. Eu não consigo usar salto. E o meu quadril parou. Eu comecei a sentir muita dor. Meu pai me carregou até o meu quarto. A gente ainda morava na outra casa que tinha que subir escada. Imagina, meu pai com o meu peso me carregando da escada da nossa casa até o meu quarto. Eu estava caída. De tanta dor que eu estava sentindo. E eu não estava, entendendo nada. E eu, mãe, tá doendo. Minha mãe, que não é nada desesperada, minha mãe, meu Deus, vai ter que levar pra UPA. E eu, mãe, calma. E eu também não estava acalmando nela, porque eu estava gritando muito. Ela falou, Sueli, o que você arranjou? Eu não estava fazendo nada, irmãos, nada.
E aí eu fui pro quarto. E aí minha mãe rapidamente marcou o médico, a gente foi no médico. E aí o médico falou pra mim, conversou comigo, aí perguntou, você já fez exercício físico? Eu falei, já, hoje eu sou sedentária, mas tá tudo certo. Aí ele falou assim, você já jogou bola? Eu falei assim, joguei muito, mas hoje eu já parei. Aí ele, talvez seja isso. Eu falei assim, não, mas não me incomoda quando eu jogo. Eu só sinto dor nas pernas por falta do costume, mas não sinto falta de ar nem nada. Ele falou assim, tá, então já que não é nada, e aí ele passou os exames, eu fiz todos. Eu entrei naquela ressonância do corpo inteiro, não tinha nada, eu fiz tudo. E aí eu dei a ele olhou, cara, você não tá com nada, seu exame de sangue não tem nada. Aí ele olhando assim, ele super insatisfeito, achando que, poxa, colocando a profissão dele, eu falei, caraca, essa menina tá sentindo dor, não tem nada. Aí ele parou, olhou os exames, aí ele olhou pra minha cara e falou assim, você já teve depressão? Aí eu falei assim, olha, eu não tive a depressão em si, eu já tive princípio, mas não foi nada demais. Foi só um período em que eu tava muito tempo em casa e tava à toa, mas foi uma coisa tão rápida. Foi menos de 3 meses. Aí ele falou assim, e você é ansiosa? Aí quando ele falou, você é ansiosa, eu baixei minha cabeça. Aí eu falei assim, só um pouquinho. Aí ele falou assim, então eu acho que eu já achei o problema. Você é a pessoa que somatiza as coisas. Tudo que você sente, você diz. Aí ele perguntou, você fala? Eu falei, com certeza. É uma coisa que eu tenho na minha vida, é falar aquilo que eu preciso falar. Porque senão eu não durmo. E aí ele falou assim, mas você sente? Aí eu falei assim, sinto. Aí ele perguntou assim, numa discussão, depois que você sai, você sente dor? Eu falei assim, sinto muita dor. Aí ele falou, então eu achei o problema tá na sua ansiedade. Vai num psicólogo e tal. E eu falei assim, eu já tava querendo, eu achei, caramba, que legal. Aí eu fui, aí ele falou assim, você tem problema com isso? Eu falei, não tem problema nenhum. Fui até lá. Foi a melhor coisa que eu fiz. Minha psicóloga, Juliana, maravilhosa, Ju, que é uma pessoa que, assim, eu sempre falo com minha mãe, é uma pessoa que tem muita paciência, conversa muito. Irmãos, é uma das melhores coisas que eu fiz, eu recomendo para toda a igreja. Para toda a igreja. Quando você consegue dizer aquilo que você sente para Deus e para uma pessoa que trabalha com isso, é um equilíbrio que você traz ao seu coração que é muito forte, que traz estabilidade para nós. Então o segundo ponto é seja específico. Eu fui totalmente específica aqui naquilo que eu estava sentindo. Para a Juliana foi a mesma coisa. Todas as vezes que eu chego lá no consultório, eu sou específica naquilo. Ela pergunta para mim, como é que você tá? Tá tudo bem? Conta como é que foi a semana, como é que você está se sentindo. Eu vou nela em 15 dias. Aí eu vou falando. E às vezes não é nem coisa que eu planejei falar. Que eu já chego lá pronta com as coisas que eu tenho para falar. Às vezes eu vou falando e vou dizendo. E vocês acreditam que toda vez que eu vou falando com ela, Deus vai como se estivesse esvaziando o meu coração e eu saio de lá respirando até melhor. Porque eu tento o máximo que eu posso colocar os meus sentimentos em oração. Amém? O último ponto para nós terminarmos, que eu acho que é um dos principais, é quando as pessoas se detêm à vulnerabilidade emocional dela. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, ou irmã, né? Irmão, seja sensível aos olhos de Deus. O que está faltando hoje é sensibilidade. Principalmente para você entender o que o próximo passa. As pessoas hoje já estão cansadas por si só e não conseguem enxergar o cansaço do próximo. Sueli, mas eu não consigo nem carregar a minha própria cruz. Como é que você quer que eu carregue o problema do outro? Como é que você quer que eu ouça a questão do outro? Como é que você quer que eu leve isso além de uma outra pessoa? Eu nem aguento o meu. Por que a gente não aguenta o nosso? Porque a gente não consegue colocar os nossos sentimentos em oração. Toda vez que algum tipo de sentimento de tristeza invadir a nossa mente, o nosso coração, ele precisa ser transformado em oração.
tudo que você passar, tudo que você disser, tudo que você sofreu na sua vida, precisa ser dito a Deus. Ele precisa estar literalmente ciente daquilo que está acontecendo nas nossas vidas. O problema hoje de dor emocional, que traz doenças, elas sejam emocionais ou físicas, é porque a gente não consegue falar para Deus. Por que você pega hoje, seja ele crente ou não, seja quem for, muitas pessoas que choram à toa? Aquele choro que você sente que é o vazio da alma daquela pessoa. Beleza, ela está realmente vazia, precisando de ajuda, precisando de Deus, precisando de um consolo, precisando de um conforto, mas ela precisa de ajuda. Outro dado que me assustou muito também, que hoje o Brasil é o maior na América Latina, aqui, na América do Sul. Ele é o país que tem mais pessoas que passam por depressão. 6%, que dá 12 milhões, assim. Isso está crescendo a cada ano. A cada ano tem gente aí vivendo de uma maneira expressiva, se cortando, se matando, dizendo que não quer mais viver, que não tem importância. E aí eu pergunto hoje, nessa noite, para nós que estamos aqui, aonde está a igreja que prometeu um dia ser enviada por Cristo para amar e cuidar dessas pessoas? Aonde está eu? Aonde está você? Aonde está a igreja, o conjunto das pessoas para salvar essas pessoas de si mesmo? Eu estou na minha casa, eu oro pelo Brasil todo dia, eu oro pelo Rio de Janeiro todo dia, eu oro por Tanguá todo dia, eu peço a Deus. Beleza, orar todo mundo ora, a gente fala o que a gente tem que falar em oração, mas o que a gente está fazendo? Qual é a atitude que eu e você estamos tomando? Qual é o posicionamento que você está tendo enquanto você está vendo um parente seu se aprofundando em bebida, em droga? Qual é o seu posicionamento? Está te incomodando isso? Será que você está fazendo alguma coisa? Será que está fazendo direito o papel da igreja? Aleluia! Será que nós estamos realmente nos posicionando de verdade para salvar essas pessoas de tudo que elas estão vivendo? Quem está me entendendo, diga amém. Aonde está a igreja de Deus, a noiva amada, aquele que um dia vai buscar para salvar essas pessoas dos seus próprios problemas? Se a própria igreja se embola nos seus próprios problemas dentro da igreja, se ela mesma que deveria ser a mais edificada, está se embolando em muitos e outros e outros e outros, e sujando o nome, e se metendo com coisas que não tem que se meter, e se envolvendo com coisas que não tem nada a ver, ao invés de se envolver em salvar vidas, em ajudar pessoas que precisam. Irmãos, em nome de Jesus, transforme os seus sentimentos em oração, pelo amor de Deus, e dê esse conselho a alguém. Não deixe essa pessoa ficar calada a ponto da pessoa querer perder a própria vida por conta disso. É muito doído. É muito doído. Eu conheci uma pessoa na faculdade em que, no primeiro semestre, hoje eu já estou no 8º período, no primeiro período, quando eu bati de olho nela, eu falei, meu Deus, que pessoa pesada. E eu sabia que o processo ali ia ser muito delicado. Hoje ela é minha amiga, graças a Deus a gente está tentando evangelizar ela. Pensa numa pessoa assim, imperdoável. Uma pessoa que arrasta a falta de perdão dela com corrente. Você já pensa numa pessoa assim, que guardou um ódio tão grande, mas tão grande, que a pessoa em que ela tinha que perdoar está presa a corrente ao coração dela. Ela vai arrastando aquilo ali. E vai arrastando. E você vê na face dela, no interior dela, sim, que muda quando ela fala. Ela é uma pessoa muito amorosa, com quem ela confia, com quem ela conversa. Mas você fez mal para ela. Ela vai arrastando a corrente até não querer mais. Até onde ela puder, ela vai arrastando. E aquilo vai escorrendo. E aí eu parei para conversar com ela, para falar com ela. Falei assim, meu Deus, preciso falar com essa menina, preciso fazer alguma coisa. Ei, minha mãe e meu pai são pastores, eu nasci na igreja, o que eu estou fazendo aqui nessa faculdade se eu não for para falar de Jesus? Para passar aqui para me formar?
No meu trabalho, o que eu estou fazendo aqui? Será que é só vim trabalhar para ganhar meu salário? Eu não vou, sei lá, deixar Jesus para alguém? E aí eu passei, foi assim que a gente começou a amizade. Eu comecei a conversar com ela e ela se abriu. E eu achei estranho, porque a pessoa falou, ó, cara, desiste, não fala nada, porque é uma pessoa bem complicada, fechada, não quer ajuda, não quer nada. Só que Deus é Deus. E Ele bota a gente no lugar onde a gente tem que ficar. E aí eu fui falar com ela. E aí a gente começou a conversar. E teve uma vez na faculdade que só dava eu e ela no banco. A faculdade, o pátio da faculdade estava puro. Olha como que Deus é. Ela estava afundada. Mas afundada. Num dia depressivo assim, podre. Que ela foi para a faculdade igual uma mulambenta. Toda estranha. E eu falei com ela, eu falei assim, fulano, o que está acontecendo? Pronto. E começou a chorar muito. A minha vida não é nada. Os meus pais não me amam. Sueli, eu quero tirar minha vida agora. Eu quero tirar minha vida. Eu não quero mais nada, eu não quero saber de mais nada. Aí eu falei assim, calma. O desespero começou a bater. Só que eu sou o tipo de cristã, casa da benção, que carrega a unção na minha mochila. Dou uma dica para os irmãos para poderem levar. E eu pensei, primeira coisa, vou ungir. Vou ungir, porque a casa da benção é assim, quando você vê um demônio já se manifesta, já pega a unção, vamos orar. Peguei a unção e falei, deixa eu te ungir primeiro para a gente conversar, né? Fui lá, ungi, falei, vamos fazer uma oração. Orei, peguei as mãozinhas dela, orei, e ela chorando muito. E eu falando para ela assim, fulano, calma, o que está acontecendo? Aí ela começou a falar um monte de coisa dentro de casa. É uma cobrança na casa dela que é absurda, é uma coisa exageradamente que não existe. E ela falou assim, eu só quero ficar deitada. Eu só vim para a faculdade porque a gente tinha que fazer o trabalho, eu não estou aguentando mais. A minha vida é um lixo, eu não sou nada, eu quero desistir de tudo. Se vocês quiserem me deixar, também pode me deixar. Aí eu falei, eu não vou te deixar. Porque quem habita em mim não me deixou. Quem salvou a tua vida não te deixou. Quem morreu por você não te deixou. E aí ela olhou pra mim assim. Aí ela enxugou lá e falou assim, morreu por mim? Ah, irmão, foi a entrada que eu falei. Eu falei, Deus é muito bom. Aí eu falei assim, você não tá sabendo quem morreu por você? Como assim? É o amor mais lindo da história. Como é que você não conhece uma pessoa que morreu por você? Aí ela me olhando com uma esperança. E aí eu comecei a falar de Jesus. E aquela opressão, gente, saindo. A lágrima dela estava quente, como se fosse fogo caindo em cima do meu braço. Pra vocês terem noção. E eu ali na faculdade. E eu falando, meu Deus. Eu falei, falando, vamos numa igreja, vamos procurar ajuda. Aí tentei trazer ela no acampar dentro. Não consegui, fiquei muito triste. Só que ela mora em Itaboraí. E aí tem 2 amigos nossos que moram em Itaboraí, vai com ela no ônibus. E levou ela lá. Eu falei, isso. Levou ela na igreja. Eles moram perto, levou ela lá. Aí ele chegou pra mim na faculdade. Falou, Sueli, levei ela na igreja. Cara, foi perfeito. Ela ainda não aceitou Jesus. E era uma coisa muito estranha, porque ela não falava o nome de Deus. Quando ela agradecia, ela falava, ai, obrigada a mim. Obrigada. Ai, graças. Aí a gente ficava assim, gente, que é isso? Coisa estranha. Não falava o nome de Deus, não falava de nada. Aí, quando passou por todo esse processo, que aí agora ela tá tentando até marcar pra ela ir no psicólogo, graças a Deus, a gente fez uma AVS, em que eu fiquei e ela passou. E aí eu vim gritando do corredor da faculdade, porque eu sou dessas, porque era uma prova muito difícil. Aí eu falei, caramba, eu passei. Aí eu saí correndo assim. Aí eu lembro que eu cheguei, abracei ela, falou, olhou pra mim. Aí eu não tava acreditando que eu ia passar. Eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou perder ela, uma pena, e vou ter que fazer ela de novo. Só que, eu me matei de estudar. Era sexta-feira à noite. Tinha 3 pessoas no ônibus da faculdade, irmão. Sabe aquela dor? Chovendo. Eu ia pra São Gonçalo, Alcântara. Eu já tava ali desesperada pra ir embora, não queria nem sair de casa. Mas eu falei, eu tenho que fazer a prova.
Ela olhou pra mim, pegou, ela falou assim: graças a Deus você passou. Porque esse Deus é muito bom, né, amiga? Quando ela falou isso, eu falei: meu Deus, eu não tô acreditando. Eu fiz alguma coisa pela vida dela, ela poderia estar morta. Ela poderia estar morta. Ninguém ia saber. Os pais trabalham, ela fica sozinha em casa. Poderia acontecer qualquer outra coisa. Amém? Não podia acontecer? Podia, ela podia abrir a porta e fazer o que ela tinha que fazer. Mas todo dia eu botei o nome dela no caderno. Deus, fulano mora em tal lugar, Deus não vai deixar, Deus vai salvar essa vida. Eu tô orando até Deus salvar. Até Deus salvar, até Deus tirar essa carga, esse peso, esse demônio, que eu tenho certeza que a loja lá naquele quarto dela vai sair em nome de Jesus. Quando eu fui na casa dela, eu ungi, é porque eu não conseguia entrar no quarto dela para poder ungir o travesseiro. Porque eu sou esse tipo de amiga. Só que dela eu não quis perguntar. Das outras eu perguntei, falei: posso ungir? Pode. Eu ungi minha mão, em todo lugar que eu tocava, eu chegava e fazia assim: ó, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu cheguei no sofá dela, antes de sentar, eu toquei, eu falei: Deus abençoe em nome de Jesus. Aí a tia falou: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, só tô vendo o sofá da senhora, tá bonito. Aí passei assim ungindo, Deus abençoe em nome de Jesus. Quando ela me deu o prato para comer, eu: Deus abençoe em nome de Jesus. Aí passei a mão no ombro dela: Deus abençoe em nome de Jesus. Aí ela perguntou para mim, né? Ela: tudo bem? Isso aí tá tudo ótimo. Deus abençoe a senhora. Amém? Falei para ela. Só que assim, ela é de outra religião, mas me recebeu sem perdão. Mas o que eu quero passar nessa noite é que tá aí, não adianta, tá ao nosso redor, só que a igreja precisa acordar, a igreja precisa entender que nós somos as pessoas em que o mundo precisa procurar. Nós somos as pessoas que o mundo precisa entender que, ei, calma aí. Se ele que é ele, que está passando por tudo isso, declara que Jesus muda a vida dele todos os dias, por que não vai mudar a minha vida? Eles precisam enxergar isso em nós. Precisa, irmãos, haver uma mudança na igreja de posicionamento ao próximo. Tira a capa de religiosidade, tira a capa de enxergar que por ser cristão você é melhor. Não existe isso. Não tem como existir isso. Eu falei a cada 45 segundos. Eu não estou falando de 45 minutos, 1 hora. Segundos. No Brasil, uma pessoa entra lá na ponte e se joga. Se joga. A cada 1 minuto, um jovem de 19 a 25 anos corta os pulsos. Sueli, que dá dor. Mas é o que acontece no Brasil, aqui no seu país. Por que não na sua cidade, do seu lado, sua vizinha? A cada meia hora, eu estou falando meia hora, coisa tipo assim, que passa muito rápido. Meninas de 11 a 18 anos sofrem estrupos sequenciais e são largadas em bairros, em ruas, em um monte de lugar. A cada 1 hora, eu tô falando de tudo isso que eu falei pra você num dia, hein? A cada 1 hora, uma mulher é espancada pelo marido. A cada 1 hora. E cadê a igreja? Cadê o amor da igreja? Cadê ei, Jesus te ama. Ei, vamos lá na igreja comigo. Sexta-feira é culto de libertação, é culto de cura divina. Vem comigo, domingo é culto de celebração. Vamos lá orar. Fulano, você quer conversar um pouco? Eu não sou psicóloga não, mas a gente pode receber uma oração. Vamos lá, meu pastor vai orar por você, minha pastora vai orar por você. Vem que eu boto seu nome da sua família no caderno. Irmãos, é só uma questão de você falar, de se posicionar. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. É uma questão de você dizer, não vai cortar seu braço, não vai fazer você menor do que isso, você perguntar. Na sua própria rua. Tem cristão que passa, não fala nem com os vizinhos. E pode ter alguém sofrendo muito ali.
E sabe o que eu acho muito legal mesmo, de coração? É quando Jesus voltar, a carga vai cair para cima da igreja. Eu acho isso legal, porque põe a responsabilidade na igreja de que a igreja não está cumprindo o papel dela de verdade. E não estou falando que você precisa ser crente para poder fazer isso, não. Estou falando questão de humanidade, de você se importar com quem está do seu lado. Poxa, todo mundo precisa de alguém, todo mundo precisa de ajuda. E eu entendo que todo mundo precisa de amor, precisa de carinho, precisa de cuidado, precisa de afeto. Todo mundo precisa. Busque isso em oração a Deus. Eu não posso mensurar nada do que eu passei, do que qualquer dor passou, do que fulano passou. Mas eu posso dizer que o meu Jesus, ele salva e liberta qualquer vida que se entregar a ele. Qualquer um. Pode ser o mais sujo da sociedade, o mais horrível. Jesus é o único que pode trazer transparência ao nosso coração. Amém? Se coloca de pé nessa noite. Eu queria orar por você. Põe a mão sobre o teu coração. Queria que você fechasse seus olhos neste momento. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. Eu sei que muitas das vezes a gente queria que tantas outras pessoas estivessem aqui para transformar os sentimentos dela em oração, em cumprir, ser curado, ser tocado pelo Espírito. Mas o papel agora nosso é orar por essas vidas. Eu não vou chamar aqui à frente, mas eu quero que você feche seus olhos. Eu não conheço a dor, nem o sentimento de ninguém, mas eu sei que Jesus, ele é capaz de trazer conforto a qualquer problema e dificuldade. Você vai fechar os seus olhos e você vai pensar agora na dor que você sofreu, seja 20 anos atrás, na pior dor da sua vida. Na pior, da pior. Uma das piores dores. Você falou assim, Sueli, essa me arrastou no chão, que eu não tive força nem para falar com Deus. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Destruiu assim, foi um momento em que eu achei que eu ia morrer. Você vai pensar nessa dor agora. E aí você vai começar a perceber que Jesus vai nos curar nesta noite dessa dor, para você poder falar de Jesus para outra pessoa. Você vai começar a pedir a Deus agora, para Deus tocar no interior da sua mente, da sua alma, para te trazer força, para te livrar disso, para te transformar disso, para te livrar de qualquer dor. Eu quero ouvir a tua voz. Você vai começar a orar a Deus. Começa a orar a Deus, começa a pedir ao Espírito Santo de Deus para tocar, do alto da cabeça até a planta dos pés. Você vai começar a lembrar da pior dor, daquela que doeu. Deus vai começar a tocar a nós nessa noite para trazer cura. Eu quero ouvir a tua voz. Comece a orar a Deus. Fala, Deus, eu quero ser curado. Esse momento foi o mais difícil, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Comece a falar com Ele agora. Esse é o momento em que a igreja vai começar a ser curada para curar outros. Esse é o momento que a igreja vai começar a ser curada para ajudar a salvar outros. Comece a falar com Jesus agora neste momento. Ele está aqui para ouvir a nossa oração. Em nome de Jesus, comece a falar com Ele. Comece a pedir, a orar a Deus. Deus do céu e da terra, comece a falar, irmãos. Comece a pedir ao Espírito Santo de Deus. Eu sei que teve pessoas aqui, eu não conheço, que passaram por depressão, já quiseram se matar, quiseram se cortar. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, já passou. Mas o Espírito de Deus é aquele que renova, é aquele que cura. Não ache normal você sentir tristeza o tempo inteiro. Não é normal, não é normal. Jesus não é isso. Labachuricanda, labachurianda, labás. Jesus não é opressão, Jesus não é dor. Jesus é amor. É compaixão, é alegria, é intercessão, é cuidado, é entrega. Jesus sempre foi isso e sempre vai ser.
Ele sempre vai ser uma forma de cuidado para nós. Não ache normal você ver o seu vizinho sofrendo em dor, de tristeza, de amargura. Não é normal. Precisa de ajuda, sim. Precisa de Jesus, sim. Há uma cura para essa pessoa. Há uma cura para mim. Há uma cura para você. Não é porque você não está sentindo agora que você não está tratado. Precisa aos poucos Jesus começar a tocar na igreja e se sarar. Precisa aos poucos Jesus começar a libertar, a tocar a nossa mente, nosso espírito. Tem que haver uma libertação, igreja. Tem que haver um esvazio. Tem que haver uma clareza de emoções, de sentimentos. Você tem que ser livre para sentir Jesus. Chore nesse momento, se entregue a Jesus. Comece a orar a Deus, comece a lembrar quando você estava no quarto sozinho, em depressão. Lembra quando Ele te estendeu a mão e te tirou de lá? Quando Ele trouxe conforto, quando Ele trouxe paz para você, quando você estava no seu momento mais triste, mais íntimo, e você começou a chorar sem sentido. Era opressão dentro de você. Era aquilo que estava saindo de nós. Comece a dizer para Jesus: transforme seus sentimentos em oração, igreja. Se você sente isso, comece a falar com Deus. Não é normal. Não é, nunca vai ser normal. Permanecer na tristeza não é algo que se quer, que acontece naturalmente. Mas Jesus está aqui nessa noite para nos tocar, para nos transformar. Levante suas mãos para o céu. Quero me apaixonar. Você pode declarar isso nessa noite. Outra vez. Eu quero me desesperar. Você pode falar isso para Jesus. Eu quero perder o sono. Se derrame na presença do Pai, querido. Libere tudo que há dentro de você nesta noite. A depressão não vai nos atingir, porque Jesus é maior. Quero me apaixonar. Jesus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Não há dor maior do que o amor dele. Não há. Outra vez. Eu quero perder o sono. Outra vez. Em modo de amor por ti. Levante suas mãos para o céu nessa noite. Eu sei que tem situações que o Espírito Santo de Deus nos coloca à prova. Mas nessa noite Ele nos diz: coloque tudo em meu altar. Coloque tudo para fora diante de ti. Diga para Jesus aquilo que se passa. Não há opressão, não há medo. Não há libertação maior do que viver o amor de Jesus. Declare: eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor. Fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de conhecer os novos alcançados. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti. Eu tenho sede. Bota a mão sobre o teu coração. Vamos pro refrão. Eu quero ouvir a voz da igreja. Feche seus olhos. Eu quero me apaixonar. Vamos declarar. Eu quero me apaixonar. Levante o volume da tua voz e declare. Outra vez. Diga isso com o seu coração. Eu quero me desesperar. Outra vez. O quê? Eu quero perder o som. Sua percussão esse pouco, Jesus. Outra vez. Mais uma vez. A voz da igreja. Amor por ti.
suas mãos pro céu para ficar bonito. Diga isso a Ele. Eu quero. Grite isso se for preciso. Outra vez. Eu quero perder o sono. Outra vez. Sem os instrumentos. Mando de amor por ti. Só o dedilhado. Declare, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez em mundos de amor por ti. Mais uma vez, declare isso. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Aleluia. Outra vez. Eu quero perder o som outra vez em mundos de amor por ti. Só por ti. Põe a mão sobre o teu coração. Jesus querido e santo, eu quero te agradecer, meu Pai, por tudo que foi ministrado, que não foram as minhas palavras, mas aquilo que Jesus colocou na minha boca para dizer para a igreja. Jesus, que nós possamos ter o mesmo anseio e vontade de sermos curados, ajudar outras pessoas a se curar. Jesus, o mesmo desejo que nós temos de ir para o céu, gerar no nosso coração o desejo de ver o nosso próximo, a pessoa que mora dentro da nossa casa e ser salvo também, o nosso familiar, que é a ovelha negra da família, estar aqui do nosso lado na igreja. Gere isso em nosso coração nesta noite. Traga o inconformismo. Nós não vamos aceitar mais pessoas, jovens, mulheres, homens, perdendo a sua vida por tão pouco. Jesus, traga uma insatisfação santa em nosso coração, para que a gente possa proclamar amor a vidas, salvar essas pessoas de si mesmo, restaurar pensamentos, ajudar de maneira certa a cada um. Dê força para que a gente consiga fazer isso para o próximo. Eu quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de te pedir. Derrama a tua unção sobre a cidade de Tanguá. Derrama a tua graça sobre as periferias, sobre os condomínios, sobre os bairros mais longe e distantes. Em nome de Jesus, repreende o demônio da morte, repreende o demônio do suicídio, repreende o demônio que tem aterrorizado essa cidade. Traga paz, traga estabilidade para cada vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor mais forte, porque é para Jesus. Aleluia.